Oi galera, hoje nós vamos fazer a nossa revisão de História para as atividades de verificação da aprendizagem que vocês farão essa semana. Então galera, na provinha de História vocês vão precisar estudar aí da página 2 até a 31. Então nós temos todo o reino egípcio, mais o império de Axum e mais o império de Kush. Esses três impérios vão estar aí na atividade de verificação, certo? Então da página 2 até a página 31. Vamos começar então pelo Egito, que desse a gente não tem nenhum vídeo, mas o Império de Kush e de Axum depois vocês podem voltar naqueles vídeos que eu já gravei, que a gente já assistiu nas aulas anteriores, tá bom? Então, pessoal, o reino egípcio, ele encontra-se lá na história antiga da humanidade, história antiga. E o reino egípcio, ele se localizava bem próximo ao quê? Ao rio Nilo. O rio Nilo foi de muita importância para o desenvolvimento do Império Egípcio. Por quê? Como as terras ali naquela parte do continente africano é bem pertinho do deserto do Saara, o único corpo d'água existente era o rio Nilo, o mais próximo. E assim aquelas sociedades que eram nômades, ao chegarem próximos ao rio Nilo, conseguiram então se estabelecer, fazer ali a sua casa, fazer ali o seu lar, porque o rio Nilo dava essas condições de uma vida melhor. Eles conseguiram então praticar a agricultura e praticar a pecuária. As duas coisas então muito importantes por causa do rio Nilo. Então esse rio é muito importante para a formação da sociedade egípcia. Além disso, o rio Nilo ele era muito fértil, pois havia momentos de cheias e quando ele enchia e subia o seu nível para as margens, ao voltar ele deixava ali a terra muito fértil com o humus. Certo, galera? Então, muito importante aí o rio Nilo. Quando o império foi se desenvolvendo, haviam vários povos ali separados e eles resolveram se unir. E então começou assim o Império Egípcio. Esse Império Egípcio foi governado em alguns períodos pelos faraós, que eram os imperadores lá do Egito. Em alguns momentos existiram até faraós mulheres, muito importante saber disso. Então, gente, a sociedade egípcia, como que ela se organizava? Então, nós temos lá no topo da pirâmide social do Egito o faraó e a sua família, tá bom? Então, o faraó e a sua família eram no topo da sociedade egípcia, eram os mais importantes. Muitas pessoas consideravam o faraó como sendo um deus, a encarnação de um deus vivo, certo, gente? Então, muito importante ele e a sua família. Segunda parte aí, então, da nossa pirâmide social do Egito, nós temos a nobreza. As pessoas ali muito importantes que tinham cargos públicos, então essas famílias nobres aí, muitas delas até moravam dentro do palácio com o faraó. Então, as pessoas aí mais importantes abaixo do faraó, nós temos a nobreza. Depois, pessoal, nós temos os sacerdotes, abaixo da nobreza, os sacerdotes. Também muito importantes, pois eram as pessoas que conheciam os afazeres dos templos, conheciam os afazeres religiosos, e eles eram considerados muito importantes, porque os sacerdotes eram a ligação entre o povo e os seus deuses, tá bom? Abaixo, então, dos sacerdotes, nós temos três classes aí que estão juntinhas, no mesmo nível de importância. Nós temos os artistas, que faziam aí diversas coisas para o faraó, diversas coisas para os sacerdotes, faziam aí coisas muito importantes para alegrar o rei também. Então, os artistas. Junto com eles, no mesmo nível da classe social, nós temos os soldados para proteger o faraó e a sua família. E depois de um tempo, quando houve aí um período de guerras, precisaram de mais soldados para conseguir defender o seu império, tá bom? E ainda junto aí uma classe aí muito importante que são os escribas. Quem eram os escribas, pessoal? Eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, e eles ajudavam em todos os cargos públicos. Todas as pessoas aí que tinham um cargo público precisavam de um escriba para ajudar. Eles ajudavam então na cobrança de impostos, ajudavam aí na contabilidade, tudo isso porque eles sabiam ler e escrever. Então eles estudavam muito para ter esse cargo e ajudar então no trabalho dessas pessoas muito importantes. Depois, abaixo desses três aí que estão no mesmo nível, tá, galera? Abaixo deles nós temos
os camponeses. Eram aquelas pessoas mais simples, muito mais pessoas existiam nessa classe do que nas que estavam acima. Pessoas que viviam da agricultura, pessoas que criavam o gado, que seja, temos aí ovelha, temos bois, pecuária, criação de animais e agricultura. Então esses eram os camponeses. Uma vida mais simples, mas muito mais pessoas do que nas outras classes. E aí nós entramos naquela controvérsia. Alguns historiadores dizem que teve, outros dizem que não teve, mas abaixo dos camponeses nós temos os escravos, tá? Então eram os servos. Eles tinham que servir quem fosse o seu senhor. Não importasse o que ele pedisse, o escravo deveria fazer. Normalmente aí na Idade Antiga a gente vê que os escravos eram pessoas que acabaram se tornando escravos ou por dívidas ou por guerra. Então, pode ser qualquer uma dessas situações aí nos escravos egípcios, tá bom? Galera, depois a gente tem aí as fases do Império Egípcio. Temos aí 4 fases. Nós temos o Antigo Reino, que era quando eles estavam ali se organizando e quando os faraós eram muito fortes no poder. Depois nós temos o Médio Reino, que é aquela fase onde houve várias migrações, várias pessoas de outros povos chegando no Egito, porque descobriram que ali era muito fértil, que era muito bom de se viver, então eles começaram a vir para o Egito. Depois nós temos o Novo Reino, que algumas coisas mudam aí por causa dessas migrações, alguns outros povos tentam tomar o poder. Depois nós temos a Baixa Época, o Baixo Reino. E o que acontece? Aí nesse momento o Egito é invadido primeiro por persas, depois por gregos, e aí as culturas começaram a se misturar. As pessoas continuavam aí com a sua religião, mas com várias coisas aí, um pouquinho de cada uma dos outros impérios que foram acabando invadindo o Egito. Tá bom, galera? Então, linha do tempo do Império Egito, nós temos essas 4 fases aí. Pessoal, muito importante. A gente acabou de descobrir que os escribas, eles eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever. Mas qual era a escrita dos egípcios? Nós temos aí os hieróglifos. Os hieróglifos é uma escrita simbólica, através de símbolos que representam palavras, tá? Então, gente, os escribas escreviam dessa forma, mas eles também faziam cálculos matemáticos. Mas como é que a gente vai saber o que aquele povo estava escrevendo, se era um monte de símbolo? Não tem como a gente decifrar sem saber, sem que a gente fosse um egípcio antigo que viveu naquela época, né? Mas alguns historiadores e arqueólogos franceses, há algum tempo atrás, fizeram uma descoberta muito importante, que foi o quê? A Pedra de Roseta. Era uma pedra que foi encontrada lá no reino egípcio, onde ela tinha o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes. Uma delas era o grego, outra delas era em hieróglifos. Como esses historiadores e arqueólogos já sabiam o que significava a língua grega, através disso, desse textinho em grego, eles conseguiram traduzir o que estava escrito em hieróglifos e assim conseguiram traduzir milhares de documentos deixados aí pelos antigos egípcios, pelos escribas, para a gente saber mais sobre a vida deles. É através disso que a gente sabe o que acontecia lá no Egito, porque a gente conseguiu fazer essa tradução desses documentos antigos. Certo, galera? Então, muito importante a descoberta aí da Pedra de Roseta. Hoje em dia, essa pedra encontra-se em um museu e está lá para visitação. As pessoas podem ir e olhar essa pedra, que foi muito importante para a gente descobrir a história do Egito. Galera, outra coisa muito importante que a gente precisa saber sobre o Egito, a religião egípcia. Como que era essa religião? Era uma religião onde eles acreditavam em vários deuses. Quando se acredita em vários deuses, a gente chama essa religião de politeísta. Polivários, teísta, tel vem de Deus, tá? Então, uma religião politeísta. Outra característica da religião aí dos egípcios, os deuses que eles acreditavam tinham características antropozoomórficas. Lembra daquela palavra bem grande, bem esquisita que a gente aprendeu? Pois é, ela tá aí de novo. Antropozoomórficos. Essa era a característica dos deuses. Mas o que quer dizer isso? Antropo vem de homem, ser humano. Zo vem de animal. E mórfico é a forma. Tá bom? Então, a forma dos deuses dos egípcios era uma mistura entre ser humano e animal.
Alguns tinham a forma de corpo de ser humano e cabeça de animal, outros tinham o corpo de animal e a cabeça de ser humano. Então, uma característica aí bem importante dos deuses egípcios. Outra característica da religião, eles acreditavam na vida após a morte. E por causa dessa crença deles, eles desenvolveram um processo chamado mumificação. Existem múmias, pessoal, que elas simplesmente, o corpo se torna uma múmia por causa das relações naturais aí da natureza. Então não tem nenhuma ação humana para fazer isso. Mas as múmias egípcias, elas foram feitas através de muitos estudos aí dos sacerdotes, muitos estudos dos escribas, para desenvolver um processo em que o corpo da pessoa ficasse aí bem legal para ir para a vida além morte. Por quê? Eles acreditavam que era esse mesmo corpo que eles tinham, que eles iam precisar usar na vida do além. Então ele precisava ficar aí bem legal, sem se deteriorar. Por isso eles inventaram esse processo de mumificação. Então, muito importante. Através desse processo de mumificação, com os antropólogos, os arqueólogos estudando essas múmias, a gente consegue descobrir aí várias características de como essas pessoas viveram. Você já ouviu falar aquela frase de você é o que você come? Então, para a gente saber isso, lá essas pessoas que estudavam as múmias conseguiram então descobrir até o que essas pessoas se alimentavam, como elas se vestiam, como era o dia a dia, de que a maioria das pessoas morria, se era de doença, se era na guerra, tudo observando aí essas múmias. Então, muito importante esse processo aí de mumificação também. A gente teve uma aula sobre a mumificação e não sei se vocês lembram, mas era um processo que durava aí muitos dias, tinha vários processos químicos, os órgãos da pessoa eram retirados para não se deteriorarem e ela era depois, no final de todo esse processo, enrolada em linho, tá, galera? Colocado em 3 sarcófagos, o que a gente tem hoje de caixão. Os egípcios era um sarcófago, então 3 sarcófagos, e aí era feita uma procissão, como se fosse um velório, e a pessoa ia então para o seu túmulo. E os túmulos? Qual eram os túmulos dos egípcios? Os egípcios então construíam as pirâmides para serem os seus túmulos, e lá tinham várias salas dentro dessas pirâmides, e lá era onde eles levavam o sarcófago. Além disso, vários itens pessoais daquela pessoa. E ela se preparava então para o além-vida, através de todo esse grande processo aí. Tá bom, gente? Sobre então o Império de Axum e o Império de Kush, nós temos aí 2 vídeos já postados e vocês vão dar uma olhadinha neles novamente, vou deixar o link aí para vocês. E qualquer dúvida que vocês precisarem, me perguntem antes de fazerem a atividade de verificação, tá? Por favor, gente, não fiquem com perguntas, não fiquem aí com dúvidas, venham falar comigo, para a gente conseguir ir super bem aí na atividade de verificação. No momento de fazer a atividade, fique tranquilo, fique calmo, você pode usar aí o seu caderno, o seu livro, as suas anotações, tá? E qualquer coisa, me chama. Um beijão, galera, boa atividade para vocês, qualquer dúvida, chama para ficarem.